No vasto e misterioso mundo das lendas orientais, uma jovem comum descobre que sua vida está entrelaçada com a de um poderoso ser sobrenatural, um homem com olhos de raposa e segredos milenares. Prepare-se para uma jornada repleta de magia, traições e um amor que transcende o tempo. Você está prestes a mergulhar em uma história que desafia os limites da realidade, onde cada escolha pode mudar o destino de muitos. Não pisque, porque nos próximos segundos você vai descobrir que nada é o que parece. Seja bem-vindo ao canal dos Filmes Nostálgicos. Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. A série começa durante a dinastia Tong na China, onde vemos uma garota chamada Huan sentada ansiosamente em um quarto, ouvindo a conversa de seus pais. Eles discutem se devem ou não casá-la em uma determinada família. A família do noivo ofereceu uma quantia significativa de dinheiro e pediu a data e hora do nascimento dela. Os pais dela estão preocupados porque essa é uma oferta única. No dia do casamento de Huan, ela está esperando em um quarto. Momentos depois, um jovem chamado Halan entra na sala usando uma máscara. Ele admite que também está desconfortável com a situação, mas devido à tradição, eles precisam passar a noite juntos. Quando ele lhe oferece uma maçã, ela se recusa a comer, mas ele afirma que esperará a noite toda, se necessário. Ouvindo isso, ela desiste e come a maçã. Ela então pergunta se ele pode ver, então ele tira a máscara para mostrar seus olhos, que são de uma estranha tonalidade azul. Ele pede desculpas por seus pais terem vendido ela, mas ela diz que está tudo bem porque ela é feia. No entanto, ele afirma que, embora ele não possa ver, ele pode julgar pela voz dela que ela é bonita. A cena então corta para muitos anos depois e vemos que o casal envelheceu. Halan agora pode ver à noite e ele acredita sua esposa Huan por isso. Ele então jura que continuará procurando por ela. Seguindo isso, somos transportados para o século XXI, onde uma garota chamada Pipi acorda de um sonho. Enquanto isso, Halan está parado no telhado do outro lado da cidade. Seus dois assistentes logo chegam e confirmam que seu apartamento e documentos estão prontos. Descobrimos que há muito tempo alienígenas de um planeta chamado Skyfalk se estabeleceram na Terra para escapar de uma crise galáctica. Eles se pareciam com humanos e se adaptaram a este mundo. As pessoas, uma vez, eram curiosas sobre eles. Então, um estudioso registrou histórias sobre o amor entre humanos e raposas. No entanto, com o tempo as pessoas começaram a temer o clã das raposas. Para evitar problemas, o clã começou a esconder suas verdadeiras identidades e se misturar com os humanos. Acontece que Halan é o sacerdote desse clã das raposas e tem mais de 900 anos. Por outro lado, Pipi é a reencarnação de sua esposa anterior, Huan, então ele está em uma missão para encontrá-la e conquistá-la. Mais tarde, quando Halan chega em sua nova casa, seus dois assistentes começam a mostrar fotos e informações sobre Pipi. Ao começarem a falar sobre o namorado dela, nosso herói afirma que não quer ouvir sobre isso, já que esse cara sairá da vida dela em breve. Ele então pede aos assistentes para verificarem a agenda de Pipi, pois ele quer vê-la amanhã. Na manhã seguinte, Pipi conta a Tion que teve o mesmo sonho novamente, aquele que ela vem tendo desde o ensino médio. Isso deixa as duas garotas se perguntando o que o sonho poderia significar. Mais tarde, elas vão encontrar o namorado de Pipi, Galin. Os três parecem ser amigos íntimos que continuam a sair juntos. Agora, eles estão tendo uma conversa divertida, mas Pipi de repente percebe que seu namorado tem mais coisas em comum com Tion do que com ela. Mais tarde, enquanto Pipi está andando pela rua, Halan se aproxima do outro lado. Descobrimos que ele não pode ver durante o dia e precisa esconder seus olhos de raposa, então ele usa óculos escuros o tempo todo. Com a ajuda de seus dois assistentes, ele se aproxima de Pipi e pede ajuda, mas infelizmente ela pensa que ele é um mendigo e lhe dá um pacote de nozes. Isso choca o trio, pois não era o que esperavam. No entanto,
Nosso herói rapidamente esclarece que está apenas procurando direções para o metrô. Ela fica completamente envergonhada e concorda em levá-lo até lá. Segundos depois, um ladrão rouba a carteira de Pippi e foge. Ela o persegue pelas ruas. O ladrão então rouba uma motocicleta e parece que está prestes a escapar. No entanto, bem naquele momento, Harlan aparece em seu carro com seus assistentes. Eles então perseguem o ladrão e eventualmente conseguem encurralá-lo em uma rua. Depois de recuperar sua bolsa, Pippi expressa gratidão a Harlan por sua ajuda. Ela diz que ele é um anjo que salvou seu dia. Em resposta, nosso herói lhe dá seu cartão de visita e eles se separam. Dias depois, o aniversário de Galim está chegando e Pippi quer comprar um presente especial para ele. Então ela vai a uma loja chique onde decide comprar uma camisa para ele. Mas há um problema, ela não sabe o tamanho do namorado. Enquanto ela está verificando as diferentes camisas na loja, ela nota uma pessoa com um físico semelhante ao de Galim e discretamente tenta medir seus ombros. No entanto, acontece que é Harlan e os dois se cumprimentam animadamente. Ele então a ajuda experimentando a camisa, mas quando descobre que é para o namorado dela, ele fica chateado. Infelizmente, na hora de pagar, nenhum dos cartões de crédito de Pippi funciona, então ela desce para sacar dinheiro. Aproveitando a oportunidade, Harlan compra todas as camisas brancas da loja. Pippi fica furiosa quando descobre isso, então ela o persegue. No processo, ela acidentalmente tira seus óculos escuros, revelando seus estranhos olhos de raposa. Isso choca nossa heroína, mas antes que ela possa perguntar qualquer coisa, ele rapidamente cobre os olhos e sai. Naquela noite, quando sua visão retorna, Harlan queima todas as camisas brancas uma a uma. Enquanto isso, seus assistentes comentam que é a primeira vez que o veem agir tão ciumento. No dia seguinte, enquanto ele está se exercitando, seu assistente se aproxima e lhe entrega lentes de contato para esconder seus olhos. Alan então diz que Pippi pode não estar se sentindo bem porque viu seus olhos. Para ajudá-la, ele corta sua mão e deixa o sangue pingar em uma maçã e instrui seu assistente a entregá-la a ela. Enquanto isso, Pippi está no banheiro de seu local de trabalho, sentindo-se nauseada e incapaz de parar de vomitar. Mais tarde, ela visita o café de sua melhor amiga, onde os dois assistentes também chegam e pedem sanduíches. Eles oferecem a maçã a ela, alegando que é boa para ela, mas ela recusa e vai embora. Ela então vai ver um médico, mas todos os resultados dos exames revelam que ela está perfeitamente bem. Naquela noite, Pippi vai à casa de Galim para o jantar de aniversário dele. A mãe dele abre a porta, mas fica claramente desapontada ao vê-la. É evidente que ela quer que seu filho namore Tion em vez de Pippi. Mais tarde, uma Pippi doente vai ao banheiro e começa a vomitar. A mãe de Galim nota isso, mas não mostra nenhuma preocupação com o bem-estar dela, e em vez disso, pede que ela vá embora. Chateada, nossa heroína decide ir para casa, apesar de seu namorado pedir para ela ficar à noite. No dia seguinte, a empresa de Pippi decide entrevistar uma mulher misteriosa chamada Qian-Hu, que é uma empresária rica. O principal negócio dela são produtos de beleza e cuidados com a pele, mas pouco se sabe sobre sua vida pessoal. Acontece que ela é um membro do clã das raposas e serve como a mão direita de Harlan. Na próxima cena, conhecemos um dos colegas de trabalho de Pippi chamado Wong, um funcionário antigo da empresa. Ela é e sempre é desagradável com Pippi sempre que tem uma chance. Mais tarde, ela recebe a tarefa de entrevistar Qian-Hu. Wong finge ser uma fã e vai ao escritório dela, mas Qian-Hu não gosta da atitude dela, então a insulta e a manda embora. Quando os outros funcionários descobrem que Qian-Hu é difícil de lidar, eles voltam sua atenção para Harlan, pois sabem que ele é associado a Qian-Hu, mas pouco se sabe sobre sua vida pessoal. Então, o chefe de Pippi a ordena a observar Harlan discretamente e tirar algumas fotos. Sem saber o que fazer, ela vai até a casa dele e se pendura em uma árvore para observá-lo. Momentos depois, Alan aparece e pergunta o que ela está fazendo lá. Ao vê-lo, ela fica tão nervosa que começa a sangrar pelo nariz e desmaia. Ele então a leva para sua casa e a alimenta com uma maçã para fazê-la se sentir melhor.
Algum tempo depois, Pip acorda e vai até a piscina, onde vê Hallan deitado em uma cadeira. Pensando que ele está dormindo, ela comenta sobre como ele é bonito, mas ele de repente abre os olhos, assustando-a. Confusa, Pip pergunta como ele a viu, já que pensava que ele era cego. Ele então esclarece que tem uma condição que o permite ver apenas durante a noite. Ouvindo isso, ela fica perplexa e pensa que ele é uma pessoa muito peculiar. Ela então pede para fazer uma entrevista com ele, a qual ele concorda alegremente. Na manhã seguinte, quando Pip acorda, Qian-hu a cumprimenta e mostra uma grande seleção de roupas, sapatos e maquiagem para ela escolher. Ela também lhe dá um convite para um leilão de relíquias culturais e sugere que ela participe com Hallan. Depois, Pip escolhe uma saia e salto alto, diferente do seu estilo usual, e vai para o trabalho. Enquanto isso, Galin e Tion estão ficando muito próximos, apesar de ele estar comprometido com Pip. Acontece que ele estava planejando ir para os Estados Unidos para estudar, e Pip está se inscrevendo para acompanhá-lo. No entanto, ele parece não se importar com o esforço dela, e só quer se aproximar da amiga. Naquela tarde, Pip está em um café quando os assistentes de Hallan se aproximam dela com uma caixa contendo um vestido. Eles sugerem que ela o use quando participar do evento com o chefe dela. Nossa heroína fica um pouco hesitante em aceitar, mas eventualmente cede após a insistência deles. Então vemos um flashback de suas vidas passadas, quando Hallan coloca uma pulseira no pulso de Huan. O orbe na pulseira brilha à luz da lua. Ele então diz a ela que em sua família isso significa que eles estarão juntos para sempre. No presente, Pip acorda para encontrar todos os seus documentos do visto do Zewa, espalhados pelo chão mau. Enquanto os recolhe, ela nota o vestido que Hallan deu para ela usar no leilão. No dia seguinte, ela veste o vestido e chega ao evento. Ela se senta ao lado de Hallan e afirma que só viu eventos tão luxuosos em filmes. Ela então pergunta por que ele a convidou, e ele apenas sorri e diz que ela descobrirá quando a noite acabar. Durante o leilão, Pip está muito interessada nos itens sendo leiloados e Hallan conta a ela as histórias por trás de cada um deles. Ela pergunta como ele sabe tanto, e ele responde brincando que conheceu todas aquelas pessoas no passado. Nossa heroína obviamente acha que ele está mentindo, mas ele afirma que não mentiu para ela nesta vida, o que a confunde. Mais tarde, descobrimos que Hallan está planejando recuperar um precioso orbe que pertencia a Huan. Ele está procurando por ele há muito tempo, mas este item não está à venda. Quando os especialistas examinam a autenticidade do orbe, Hallan aproveita a oportunidade para trocá-lo por um falson. Mais tarde, quando ele e Pip estão saindo do evento, ele a para e mostra o colar com o orbe que ele roubou. Ela imediatamente reconhece o item do leilão e pergunta se ele o roubou. Ele diz que o proprietário será pago o dobro do preço porque o colar é muito especial para ele. Ele então coloca o colar em seu pescoço, mas, para sua decepção, ele não brilha. Isso o deixa muito triste, então ele pede que ela vá para a casa de ônibus. Pip então decide encontrar Xiaoju e as duas garotas acabam bebendo. Xiaoju menciona que ela está cheirando bem e pergunta qual perfume ela está usando. Pip diz que não está usando nenhum, então deve ser o colar. Em um flashback, vemos que em todas as linhas do tempo, quando Hallan deu o orbe para Pip usar, ele brilhou intensamente. No entanto, desta vez, não brilhou porque ela ainda não se apaixonou por ele. Na manhã seguinte, Jiao, que é o segundo sacerdote do clã das raposas, vem visitar Hallan. Descobrimos que os dois são irmãos, mas não se dão bem porque Jiao quer governar o clã das raposas sozinho. Ele diz a Hallan que seu pai, a quem ele não vê há centenas de anos, quer vê-lo. No entanto, ele recusa, dizendo que deixou a família para encontrar seu amor. Enquanto isso, Pip está em seu escritório se preparando para sua próxima entrevista com Hallan. Ela pesquisa na internet tentando encontrar alguma pista sobre ele, mas não há nenhuma informação disponível. Por outro lado, Hallan também está nervoso com a entrevista com Pip, e não sabe o que vestir. Então chama seu assistente para ajudar. Depois de experimentar várias roupas, ele finalmente decide usar um traje casual. Naquela noite, Pip chega a um restaurante chique para realizar sua entrevista. Ele sugere que eles façam uma refeição primeiro, mas ela diz que está lá apenas para entrevistar. Quando ela pergunta sobre sua profissão, ele afirma que não tem fontes de renda. Então, ela assume que ele vem de uma família rica.
Pip então pergunta o que ele geralmente come, e ele responde que come flores. E isso a irrita porque ela acha que ele está zombando dela. Ainda assim, ela continua com a entrevista e pergunta sobre sua cidade natal. Hallan diz que vem de um planeta chamado Skyfolk. Quando ela pergunta se ele é um alienígena, ele responde que é um Fu. Cansada de suas respostas estranhas, Pip se frustra e se desculpa. Mais tarde, enquanto ela está na varanda, Hallan se aproxima e pergunta se a assustou. Ele explica que só queria que ela soubesse a verdade. Ele diz que os humanos geralmente não acreditam em coisas que não entendem e pergunta se ela quer experimentar algo estranho. Ele então pega a mão dela e coloca em seu peito para que ela possa ouvir seu coração. Pip ouve atentamente e percebe, chocada, que o coração dele bate apenas 3 vezes por minuto. Hallan então pergunta se ela acredita nele agora, mas ela pensa que ele está sofrendo de algum problema de saúde e aconselha que ele vá ao médico. Mais tarde, enquanto ela está voltando para casa, é assediada por algumas pessoas bêbadas. No entanto, um homem misterioso vestido de preto aparece e a protege desses caras. Pip tenta agradecer seu salvador, mas o homem sai sem dizer nada. Enquanto isso, no mesmo restaurante, vemos Galin e Tion em um encontro. Os dois finalmente admitem que gostam um do outro e decidem se tornar um casal. No dia seguinte, Hallan está chateado com a partida repentina de Pip, porque em todas as vidas, ela acreditava em tudo que ele dizia a ela. No entanto, seu assistente aconselha que os tempos são diferentes agora e que ele não deveria ter bombardeado ela com a verdade dessa forma. Depois disso, Pip está em um café quando um dos assistentes de Hallan se aproxima dela. Ela tenta ignorá-lo, mas ele a detém e pede desculpas pelo comportamento de seu chefe na noite anterior. Ela diz que está tudo bem e menciona que Hallan deve ter um problema cardíaco. No entanto, o assistente ri e menciona que seu chefe a convidou para se encontrar novamente. Isso deixa Pip muito nervosa e ela não sabe como responder. Naquela tarde, Pip procura seu namorado em todos os lugares, mas não consegue encontrá-lo. No caminho, ela encontra Tion e começa a falar sobre sua situação atual. Tion então diz que está se atrasando para uma festa em uma boate, então precisa ir embora. Ouvindo isso, nossa heroína pergunta educadamente se pode ir junto e Tion relutantemente concorda. Naquela noite, enquanto se dirigem para a boate, Pip vai a uma barraca de rua para comprar uma bebida. Acontece que o homem que vende as bebidas também é uma raposa disfarçada. Ele vê o orbe no colar dela e abaixa a cabeça para pedir uma bênção. Ela fica confusa com seu comportamento, mas toca a cabeça dele de qualquer maneira. Ela então pergunta se Hallan instruiu ele a fazer isso, mas o homem afirma que ele é o senhor deles e que não podem dizer seu nome. Ele então diz que a pessoa que possuía esse orbe era o verdadeiro amor de Hallan. Depois, ela entra na boate, mas Tion rapidamente se junta a outros amigos, deixando Pip sozinha. Pip então senta sozinha e começa a se sentir um pouco nervosa, como se nunca tivesse estado em um lugar como esse antes. A cena então muda para centenas de anos atrás, em um momento em que Hallan já havia ganhado a habilidade de ver à noite. Um dia, Qianhu estava sendo caçada por alguns humanos e naquele momento, Hallan apareceu a tempo de salvá-la. Por causa desse incidente, ela se apaixonou por ele, embora soubesse que ele só tinha Huan em seu coração. No presente, Pip está na boate quando Galin chega, o que a deixa feliz. Ele tenta contar sobre seu novo relacionamento, mas Tion interrompe a conversa e o leva embora. Ela então diz a ele que Pip está de mau humor hoje e aconselha que ele compartilhe a notícia em outro momento. Momentos depois, Hallan também aparece na mesma boate, o que assusta Pip. Ela tenta se afastar dele, mas ele a segue e tenta falar com ela. Ela então grita de horror, fazendo com que seus amigos corram para ela. Galin afirma que é o namorado de Pip e diz a Hallan para deixá-la em paz. Isso deixa nosso herói irritado e ele explode as lâmpadas. Vendo isso, seus 2 assistentes o seguram e o levam embora. Naquela noite, quando Pip volta para casa, ela faz algumas pesquisas sobre raposas e descobre que elas têm mais medo de realgar. No dia seguinte, ela compra um pouco de realgar na farmácia e visita o mesmo café.
Os dois assistentes de Hallan estão presentes, como de costume, e tentam, no texto acima, um dos assistentes está muito relutante, temendo que ela planeje machucar Hallan. No entanto, o outro concorda e promete transmitir a mensagem para Hallan. Em um flashback de 100 anos atrás, vemos que Hallan havia abandonado suas responsabilidades e toda a família para procurar por Huan. Os anciãos da família acharam isso inapropriado e decidiram trazer ele de volta. Qianhu já era sua noiva na época. O pai dele, sacerdote Aoki, esperava que ele assumisse a posição de sacerdote-chefe no futuro ano. Portanto, Qianhu prometeu que seguiria Hallan e o traria de volta ao clã das raposas. Isso enfurece Jiao, porque ele está perdidamente apaixonado por Qianhu, e também guarda ressentimento por ser o filho adotivo de Aoki e, portanto, nunca poderia ser seu sucessor. No presente, Hallan aguarda ansiosamente seu encontro com Pipi. Seu assistente o aconselha que não é o momento certo e que ela pode machucá-lo, mas ele insiste que o amor requer sacrifício. Pouco tempo depois, ele chega ao restaurante para encontrar Pipi e não parece se importar que ela trouxe Realgar. Ela então diz que não é apropriado aceitar o colar, porque ela tem um namorado a quem ama profundamente. Portanto, pede que ele não a incomode mais. O nosso herói fica bravo, e ela tira o Realgar da bolsa e coloca no dedo dele. Em poucos segundos, a pele e a carne onde o Realgar toca começam a rasgar. Isso finalmente faz Pipi perceber que ele é realmente uma raposa. Ela rapidamente tenta enfaixá-lo, mas ele retira o dedo. Ele então remove o colar do pescoço dela e vai embora sem olhar para trás. Naquela noite, é a apresentação de formatura de Tion, então Galin traz um grande buquê nos bastidores, deixando-a feliz. Depois que ele sai, Pipi também chega com um pequeno buquê para sua amiga. Ela pergunta quem deu o grande buquê, mas Tion diz que é apenas de um amigo. Enquanto as duas conversam, Pipi revela que decidiu deixar o emprego e começar a aprender inglês para acompanhar Galin aos Estados Unidos. Ouvindo isso, Tion se sente muito culpada. Enquanto isso, na casa de Hallan, Qianhu cuidadosamente enfaixa suas feridas. Ela olha para ele e gradualmente se inclina no ombro dele. Jiao, que está observando de longe, fica tão irritado que causa um apagão em toda a cidade. Para sua decepção, isso interrompe a apresentação ao vivo de Tion. Depois de um tempo, Galin a encontra e os dois têm uma conversa particular. Ela pensa em terminar o caso, pois se sente culpada por trair sua amiga. No entanto, antes que ela possa dizer algo, Galin a surpreende perguntando se ela quer acompanhá-lo aos Estados Unidos. No dia seguinte, Pipi entrega sua carta de demissão à empresa, pensando que vai para os Estados Unidos com seu namorado. Seu chefe tenta convencê-la a ficar, mas não adianta. Enquanto isso, Galin descobre que sua faculdade não recebeu nenhum documento que ele enviou aos Estados Unidos, então ele precisa voar para lá o mais rápido possível. Ele então começa a arrumar suas malas, e Tion também chega para ajudá-lo. Durante esse tempo, ele pergunta se ela está disposta a ir com ele, e ela responde felizmente que sim. Momentos depois, Pipi também aparece na casa, então Tion se esconde rapidamente com um livro. Dentro dele, ela encontra uma carta escrita por Pipi e Galin quando eram crianças para seus futuros eus altos. Isso a envergonha muito, então ela coloca a carta de volta no estado original. Enquanto isso, Galin diz que encontrou um trabalho urgente e manda Pipi sair de casa. Na manhã seguinte, nossa heroína vai ao café cedo para encontrar Xiaoju e contar que pediu demissão. Ela afirma que quer viver uma vida tranquila no exterior com Galin, mas ele não mencionou nada sobre isso. Mais tarde, ela vai à casa de Hallan para verificar como ele está. Ela traz algumas flores frescas como comida e se desculpa desajeitadamente. Ela então diz a ele que sua entrevista não será publicada porque ela se demitiu do trabalho. Conforme a conversa se aprofunda, ela começa a fazer mais perguntas sobre o clã das raposas. Pipi diz que leu que as raposas costumavam comer fígados humanos e pergunta se isso é verdade. Ele responde que, há 100 anos, o clã do sul das raposas fez uma regra para banir o fígado humano. Ela então pergunta se ele já comeu fígado humano, e essa pergunta o deixa um pouco chateado. Ele admite que involuntariamente comeu muitos anos atrás. Ouvindo isso,
Pip de repente fica com medo, então ela se despede e vai embora. Na próxima cena, ela chega ao shopping para assistir a um filme com seus amigos. Mas, para sua surpresa, vê Galin e Tion almoçando juntos. Tremendo, ela liga para ambos um por um e pergunta onde estão. Como esperado, ambos mentem, dizendo que estão no trabalho. Isso enfurece nossa heroína, então ela se aproxima deles, pegando-os de surpresa. Pip pergunta a Galin por que ele não contou isso antes e desperdiçou o tempo dela. Ele responde que eles não são compatíveis, e ele sabia disso há muito tempo. Ele pede desculpas e diz que ele e Tion decidiram ficar juntos. Pip fica devastada e corre para o elevador com lágrimas nos olhos. Naquela noite, ela vai a um bar para afogar suas mágoas. Infelizmente, ela chama a atenção de um homem careca que coloca droga no vinho dela e a encoraja a beber. Pip bebe sem hesitação e logo desmaia. O careca a leva para fora do bar, e isso é testemunhado por um vendedor de bebidas próximo, o mesmo que recebeu a bênção de Pip anteriormente. Ele rapidamente liga para Hallan e informa sobre a situação. Pip é levada para uma fábrica abandonada pelo homem careca. Logo ela acorda atordoada e tenta se levantar e sair, mas ele a agarra e a força ao chão. Ele começa a rasgar suas roupas enquanto Pip grita por ajuda. Nesse momento, Hallan aparece e derruba o homem careca com um aceno de mão. Ele então pega Pip e a leva embora. Mais tarde, em casa, Hallan a coloca na cama, mas ela sente falta de Galin e começa a chorar. Vendo isso, ele se sente muito mal e gentilmente enxuga suas lágrimas. A cena então muda para um flashback de suas vidas passadas, onde vemos o momento em que Hallan recuperou sua visão noturna. Ele queria contar a Juan a notícia, mas seu pai lhe disse para esquecer a mulher humana. O velho então diz que ela era apenas um remédio, e que ele não deveria ter se apegado tanto. Nesse momento, Hallan percebe, chocado, que na verdade, comeu o fígado de sua amada para recuperar a visão. Devastado, ele corre para o rio para ver Juan pela última vez. Ela ainda estava respirando e ficou emocionada ao finalmente vê-lo. Ela então pediu para ele não se sentir mal e faleceu com um sorriso no rosto. De volta ao presente, Pip acorda ainda muito deprimida. Ela pergunta a Hallan o que fez de errado para que seu namorado a deixasse por outra mulher. Ele diz que ela e seu namorado não fizeram nada de errado. Ele então admite que gosta dela, e já que agora ela está solteira, ela pode dar uma chance a ele. No entanto, Pip recusa, dizendo que não será capaz de se apaixonar por mais ninguém. Na próxima cena, Galin e Tion estão no aeroporto se preparando para partir. No entanto, ele ainda está preocupado com Pip, então manda várias mensagens de texto para ela. Momentos depois, ela chega ao aeroporto e nota que os dois estão prestes a embarcar no avião. Ela decide não se aproximar deles e simplesmente manda uma mensagem de boa viagem para Galin. Ao receber a mensagem, ele liga para ela várias vezes, mas ela não atende. Depois, Pip recebe uma ligação de um restaurante onde havia reservado uma mesa para o Dia dos Namorados. Embora o lugar esteja muito além do seu orçamento, ela havia planejado passar o dia especial lá com Galin. Quando ela pede para cancelar a reserva, informam que custará mais dinheiro. Então, sem muitas opções, ela liga para Hallan e pergunta se ele gostaria de sair com ela, ao que ele imediatamente concorda. No dia do encontro, Pip vai ao shopping e compra um lindo vestido. Ela então vai a um salão de beleza com Hallan para se maquiar. Quando ela sai, ele fica surpreso ao vê-la. Depois, eles vão ao restaurante, mas Pip parece muito estranha e chateada. Para animá-la, ele suporta o desconforto e come comida humana. Isso preocupa Pip, mas ele assegura que às vezes é bom comer comida humana. Momentos depois, ele vai ao banheiro e vomita tudo o que acabou de comer. Após a refeição, os dois vão em uma roda gigante que Pip estava morrendo de vontade de ir. De lá, eles assistem às lanternas iluminarem, revelando a vista noturna mais bonita da cidade. No entanto, nenhum dos dois está feliz, e Hallan se sente desconfortável vendo-a triste por causa de outro cara. Depois que eles descem do passeio, começa a chover levemente. Então Hallan segura um guarda-chuva. Pip então tira a carta que ela e Galin escreveram quando crianças e pede para ele lê-la em voz alta. Enquanto ele começa a ler, ela se desmancha em lágrimas. Antes que ele termine,
ela o interrompe e pega a carta de suas mãos. Em seguida, ela se afasta na chuva, rasgando a carta. Nos dias seguintes, Hallan se sente muito estranho, pois sua mente está cheia de pensamentos sobre Pippi. Por outro lado, ela passa o dia inteiro na cama, ignorando o mundo ao seu redor. Xiaoju se sente muito mal por sua melhor amiga, então decide levá-la para se animar. Primeiro, elas vão fazer compras, mas quando Pippi vê a marca favorita de Galin, ela se sente ainda pior. Depois, as garotas vão comer, onde Pippi come tantos doces que acaba vomitando. Xiaoju então a leva para se exercitar, pensando que isso a fará se sentir melhor. Mas isso também se mostra inútil, pois Pippi luta para manter sua energia e quase desmaia. Mais tarde, Xiaoju volta ao seu café, sentindo-se frustrada. Os assistentes de Hallan também chegam, e os três começam a discutir como melhorar o humor de Pippi. Após algumas ideias, eles decidem reservar ingressos para o show do cantor favorito dela, Augien. Xiaoju envia um ingresso para Pippi, enquanto o assistente de Hallan pega o outro para ele. Na próxima cena, Pippi chega ao show, emocionada por ver seu cantor favorito. Ela também nota Hallan à distância olhando para ela. A performance de Augien é sensacional, e isso a faz mergulhar em uma fantasia. Ela caminha pelo meio da multidão, jogando-se nos braços de Hallan. Ele também a abraça em silêncio, como se nunca a deixasse ir novamente. No entanto, quando a música termina, ela volta à realidade e o cumprimenta com um sorriso. Depois do show, Pippi finalmente se sente muito melhor. Ela e Hallan caminham lá fora e ela pede desculpas pelo que aconteceu no último encontro. Ela também menciona que Augien é seu músico favorito e continua a elogiá-lo. Nesse momento, Augien se aproxima deles e pede uma bênção a Hallan. Descobre-se que ele também é membro do clã das raposas. Pippi diz que as músicas de Augien são lindas e ele agradece pelo apoio. No entanto, ele esclarece que não escreveu as letras das suas músicas e aponta para Hallan. Acontece que as letras foram escritas por nosso herói há centenas de anos, quando ele sentia falta de Huan. Depois disso, Hallan e Pippi caminham para fora enquanto conversam. Um transeunte os vê entrar em um beco e imediatamente faz uma ligação. Logo, uma gangue de motociclistas para na frente deles. Estes são cúmplices do mesmo bandido que roubou a carteira de Pippi antes. Ele aparentemente quebrou os ossos após ser jogado para baixo da última vez, então voltou para se vingar. No entanto, Hallan facilmente derrota todos com seus poderes. Enquanto tudo isso acontece, um bandido agarra Pippi e a segura com uma faca no pescoço. Nosso herói rapidamente joga o homem para longe, mas ela ainda é arranhada pela faca. Hallan então coloca os lábios na área ferida e a cura instantaneamente. Ele então tira novamente o colar de orbe e o coloca nela, dizendo que, com este orbe, ele pode sentir sempre que ela estiver em perigo e pode ajudá-la. Desta vez, Pippi aceita de bom grado, o que o deixa muito feliz. Ao voltar para casa e tomar banho, ela olha para o orbe e pensa por um tempo. Nesse momento, vemos a flor do demônio raposa atrás dela abrir mais pétalas. A flor do demônio raposa tem 12 pétalas no total, e quando todas se abrirem, ela terá que morrer novamente. Alguns dias depois, Hallan leva Pippi a uma reunião do clã das raposas, onde ela se sente deslocada. Algumas das garotas descobrem que o orbe dela é um presente de seu senhor Hallan, então se revezam oferecendo bebida para Pippi, que rapidamente fica embriagada. Quando ela fica muito bêbada, uma mulher raposa chamada Sui a ajuda e a leva para um quarto, no andar de cima para descansar. Enquanto isso, outra mulher informa Hallan que Pippi não está se sentindo bem. Preocupado, ele corre para verificar, e assim que entra no quarto, Sui tranca a porta atrás deles. Acontece que esta noite é a noite de uma lua cheia sagrada que ocorre apenas a cada 10 anos, e o clã das raposas só pode se reproduzir neste dia. Além disso, dentro do clã, o sacerdote deve fazer isso primeiro antes dos outros. Portanto, Sui e suas amigas deliberadamente trancaram os dois dentro do quarto. Uma Pippi bêbada olha para Hallan e o beija apaixonadamente, o que o choca. O colar de orbe finalmente brilha, e o resto do clã das raposas pode sentir isso também. No entanto, segundos depois, ela desmaia inconsciente. Lá fora, Sui ainda está esperando que Hallan termine seu trabalho, mas ele fica muito bravo e ordena que ela abra a porta.
Quando percebe que Pip é humana, Sui se dá conta do erro e os liberta. Acontece que, se um humano beijar uma raposa sem qualquer preparação, pode morrer em casos graves. Após o incidente, Hallan leva Pip às pressas ao hospital, mas os médicos não conseguem tratá-la. Ele então tenta salvá-la com sua injeção única do clã das raposas, mas os médicos se opõem. Desesperada, Xiaoju pega um bisturi e ameaça se machucar se os médicos não deixarem Hallan fazer seu trabalho. Como resultado, todos se afastam e nosso herói administra com sucesso a injeção. Momentos depois, Pip lentamente abre os olhos e todos suspiram aliviados. O médico então confunde Hallan com um cirurgião experiente e fica admirado, pedindo para ele orientar em casos semelhantes. Hallan não pode recusar, então olha através da pilha de casos médicos que o médico apresentou. Coincidentemente, um paciente muito semelhante a Pip chegou naquele dia, mas morreu porque o médico não conseguiu diagnosticá-lo com precisão. Enquanto isso, Tion, que seguiu Galim para os Estados Unidos, descobre que a vida não é tão bonita quanto imaginava. Galim está ocupado com suas próprias coisas, então sai cedo de manhã e volta tarde da noite. Tion, por outro lado, passa o dia inteiro na casa, agindo como uma dona de casa, cozinhando e limpando para ele. Além disso, ela se preocupa que ele possa traí-la, assim como fez com Pip, e fica cada vez mais ansiosa. De volta ao hospital, Hallan completa os procedimentos de alta para Pip e revela que o beijo deles a feriu pela aura do clã. Agora, os dois devem ficar em contato próximo, caso contrário, seu cabelo cairá e sua pele ulcerará. Ele a aconselha a não ir para casa por um tempo e ficar em sua casa. No entanto, ela pensa que ele está apenas blefando para mantê-la por perto e recusa sua oferta. Na manhã seguinte, quando Pip acorda, fica chocada ao ver seu cabelo espalhado por toda a cama. Ao verificar no espelho, descobre uma calvície. Horrorizada, ela percebe que Hallan estava dizendo a verdade. Ela imediatamente corre para a casa dele e pede ajuda. A partir de então, ela se torna uma sombra e não sai do lado dele por um segundo. Quando ele se levanta, ela se levanta também. E quando ele serve água, ela o segue. Mesmo quando ele quer ir ao banheiro, ela reluta em deixá-lo sozinho. Quando a noite chega, Pip adormece profundamente e Hallan fica ao lado dela a noite toda. No dia seguinte, ela acorda e vê que seu cabelo cresceu muito, o que a deixa muito feliz. Então, ela concorda em morar com ele por um tempo. Depois disso, os dois vão à casa dela pedir permissão aos pais. Pip diz que ele é seu chefe e que ela deve ficar com ele por um tempo por causa de um projeto. Vendo que ele é rico e bonito, sua mãe concorda sem hesitação. Ela então começa a arrumar a bagagem da filha para enviá-la embora, deixando todos chocadosos. Naquela noite, Pip adormece na cama de Hallan enquanto ele deita em uma cadeira próxima. Quando ele adormece, ela começa a escrever um pedido de reintegração para seu antigo trabalho. Depois de escrever a noite toda, ela ainda não está satisfeita. Então, no dia seguinte, ela vai diretamente à sua antiga empresa. Neste momento, a empresa está em estado frenético porque a editora-chefe está suando profusamente e está prestes a dar à luz. De alguma forma, ela atribui tarefas a todos os seus funcionários, mas ainda precisa de alguém para levá-la ao hospital e todos estão sobrecarregados. Quando Pip chega e vê a condição da chefe, oferece-se para levá-la ao hospital. Pouco depois, sua chefe dá à luz um bebê saudável. Ela fica satisfeita por Pip estar voltando ao trabalho e sugere que ela vá para a pós-graduação, o que seria benéfico para seu sonho de se tornar jornalista. Pip pensa sobre isso porque se sente tímida em enfrentar estudantes de pós-graduação. Mais tarde, ela discute isso com Hallan, que fica muito animado e decide acompanhá-la às aulas. No entanto, devido à sua boa aparência, ele acaba atraindo a atenção de todas as garotas. Naquela noite, Pip e Hallan passam um tempo juntos e ele mostra a ela como escrever seu nome em várias línguas. Como ele viveu por centenas de anos, é proficiente em poesia, artes e muitas línguas estrangeiras. Nossa heroína sente ciúmes do conhecimento dele. Então pega seus livros de inglês e começa a estudar. Hallan diz que há um dicionário em seu quarto, então ela vai através de sua coleção. Para sua surpresa, ela acidentalmente encontra muitos retratos que ele desenhou de Juan.
Em muitos desses retratos, a mulher parece a mesma, mas suas roupas são diferentes. Isso mais uma vez deixa Pippi com ciúmes, então ela pega seu celular e tira várias fotos do trabalho de Hallan. No dia seguinte, ela se encontra com Sui e mostra as fotos que tirou. Sui ri ao vê-las e revela que a mulher é na verdade Pippi, a versão passada dela. Nossa heroína obviamente não acredita nisso. Então Sui conta a história de Hallan e Huan. 900 anos atrás Hallan nasceu, mas por ser um híbrido de humano e raposa, ele tinha problemas de saúde e visão. Mais tarde, um especialista disse ao sacerdote Alki que, se encontrasse uma garota humana com pureza em seu horóscopo, deveria fazer com que ela se apaixonasse por Hallan. Então, se ele consumisse o fígado da garota, sua condição ocular poderia ser curada. Portanto, o sacerdote Alki encontrou Huan para esse propósito. Ele então enganou seu filho para comer o fígado dela como remédio. No entanto, após a morte dela, Hallan ficou devastado e não pôde perdoar seu pai por suas ações. Então, fugiu para o Sulon. Quando se tornou mais forte, ele lançou uma guerra contra o sacerdote Alki. Eventualmente, o clã das raposas foi dividido em norte e sul, com Hallan se tornando o sacerdote legítimo responsável pelo clã das raposas do sul. Alki então nomeou seu outro filho, Dial, como sacerdote e comandante do clã das raposas do norte. No presente, Pippi começa a chorar e simpatiza com todos na história. No entanto, ela ainda não acredita que foi Huan em sua vida passada. Naquela noite, Pippi se consome em pensamentos e presume que Hallan tem outra pessoa em seu coração. Isso parece injusto para ela, porque ela se apaixonou por ele de todo o coração. Então, ela arruma suas malas e decide voltar para casa. No entanto, ao chegar, é parada pela mãe na porta, que pede um pouco de dinheiro. A mãe então, timidamente, admite que emprestou quase 10.000 yuans de galim. Isso enfurece nossa heroína, mas ela não tem escolha a não ser pagar o dinheiro. Relutantemente, ela decide procurar um trabalho de meio período. Enquanto isso, Hallan está confuso sobre por que Pippi partiu de repente. Ele começa a segui-la em todos os lugares, mas ela escolhe ignorá-lo. Uma noite, enquanto ela trabalha no bar, um bandido se aproxima e começa a se comportar de maneira inadequada. Ele a chantageia para beber com ele, ou ele a fará perder o emprego. Nossa garota inocente sente que não pode recusar e está prestes a cumprir suas exigências, mas naquele momento Hallan aparece, pega o copo de vinho e bebe tudo de uma vez. Isso enfurece o bandido e uma discussão verbal começa entre os dois homens. Quando o gerente intervém, Hallan se curva e pede desculpas ao bandido. Embora ele pudesse facilmente dar uma lição ao homem, ele escolhe não fazê-lo pelo bem de Pippi. Ela se comove com o gesto e se pergunta se ele realmente a ama ou Huan. De repente ela se lembra de que Hallan não pode beber álcool. Então, ignora as chamadas do gerente e deixa o trabalho para segui-lo. Como esperado, ele está vomitando violentamente em um canto próximo, segurando-se na parede. Pippi rapidamente se aproxima para cuidar dele e se sente emocionada. Finalmente, ela lhe conta o motivo pelo qual deixou a casa e estava ignorando ele. Hallan fica muito feliz em saber que ela está ressentida, porque isso significa que ela o ama. Ele então a abraça e pede que se case com ele, ao que ela aceita felizmente. Mais tarde, ao chegar em casa, ele percebe que Qianru está esperando ansiosamente por ele. Os dois então se sentam para uma conversa e ela diz que chegou a hora de Pippi se sacrificar por ele. A única maneira de fazer a flor do demônio raposa desaparecer e ela viver é se Hallan estiver disposto a sacrificar sua vida. Nosso herói faz a escolha óbvia e decide que se sacrificará por sua amada. Qianru fica devastada e espera que ele analise calmamente os prós e contras de sua decisão. Ela diz que Pippi tem muitos anos e muitas reencarnações, mas ele não. Não há cura para ela nesta vida, mas eles podem encontrar uma na próxima. No entanto, ele diz que, neste momento, ele ama a Pippi atual e quer viver e morrer por ela. Qianru relutantemente aceita sua decisão, e então começa a chorar. Em outro lugar, vemos uma atriz famosa chamada Fong, que também é membro do clã das raposas. Ela está no hospital olhando para seu adorável filho no incubador. Como uma criança é um híbrido humano-raposa,
ele é muito fraco e está à beira da morte. Nesse momento, ela é abordada por um homem chamado Bojong. Ele diz a ela sobre uma garota chamada Pip e garante que, tirando o fígado dela e fazendo sopa, ela poderia salvar a vida do filhão. Fong não acredita, então ele explica como o fígado de Huan ajudou Halan a recuperar a visão centenas de anos atrás. Ele também afirma que, como Pip está marcada pela flor do demônio raposa, ela não viverá para ver seus 25 anos de qualquer maneira. Mesmo que ela morra, pode renascer, mas essa criança não pode. Ouvindo isso, Fong começa a tremer e fica sem palavras. Enquanto isso, Halan chega à casa de Pip para propor formalmente o casamento. Ele conversa com os pais dela e oferece muito dinheiro e bens pela filha deles. No entanto, a mãe não se deixa deslumbrar por isso. Ela admite que Pip é como o pai e eles frequentemente são injustiçados e aproveitados por causa de sua bondade. Então, o que ela precisa não é um marido rico, mas um homem que a protegerá e a apoiará. Halan responde, prometendo cuidar da filha com todas as forças. Isso finalmente convence a mãe, e ela concorda com o relacionamento deles, mas aconselha que eles fiquem noivos primeiro, para que possam se conhecer melhor. No dia seguinte, Galin retorna à China e vai direto ao local de trabalho de Pip para encontrá-la. Ele pergunta se ela sentiu falta dele e pede outra chance para o relacionamento deles. No entanto, ela diz com raiva que não o ama mais. Ela então pergunta por que ele está ali e pergunta sobre sua namorada. Com uma expressão triste no rosto, ele revela que ele e Tion terminaram. Mais tarde, Qian-Hu organiza um encontro privado com Pip para contar toda a verdade. Ela revela tudo sobre a flor do demônio raposa e os planos de Halan de se sacrificar. Ela admite que pode tolerar ele amando outra mulher, mas não pode suportar a ideia de ele morrer. Ouvindo isso, Pip fica chocada, e as duas começam a chorar, amaldiçoando a injustiça do destino. Ela então pensa por um tempo e liga para Galin, pedindo ajuda com algo. Na próxima cena, Pip se encontra com Halan e abruptamente diz que quer terminar com ele. Ele fica confuso com a decisão repentina, mas ela afirma que Galin está de volta à sua vida. Ela então devolve o colar de orbe e vai embora. Ao chegar mais longe, ela corre para os braços de Galin com lágrimas nos olhos. Nosso herói observa de longe e fica totalmente de coração partido. Enquanto isso, a colega de trabalho de Pip, Wong, se encontra com Jiao para uma entrevista. Depois, os dois compartilham uma refeição, durante a qual ele falsamente afirma que a empresa de Qian-Hu usa animais para experimentos. Ele então fornece a ela um pendrive contendo informações para apoiar sua afirmação. Isso deixa Wong feliz, pois finalmente tem uma chance de expor Qian-Hu e ganhar vantagem. No dia seguinte, a notícia se espalha como fogo, atraindo muita atenção do público. A maioria dos cosméticos contém fórmulas de raposa, então, se forem enviados ao Bureau de Supervisão de Qualidade, terá consequências desastrosas para o clã das Raposasa. Devido ao problema inevitável, Qian-Hu não tem escolha a não ser desistir de sua carreira. As pessoas começam a criticar e insultar ela enquanto Jill assiste às notícias na TV. Embora ele se sinta mal por ela, não se arrepende, pois quer eliminar as forças ao redor de Halan uma por uma. Enquanto isso, Halan, de coração partido, recusa-se a comer ou beber e se tranca em seu quarto. Isso deixa seus assistentes muito preocupados, e eles amaldiçoam Pip por ser tão cruel. Logo, Qian-Hu chega lá e tristemente conta o que aconteceu com sua empresa. Ela revela que as notícias foram espalhadas por Wong, colega de trabalho de Pip. Ouvindo isso, os assistentes acreditam que Pip se aproximou deliberadamente de Halan para obter informações exclusivas. Agora que ela conseguiu, ela o deixou impiedosamente. No entanto, Qian-Hu, que conhece a verdade, manda eles calarem a boca. Mais tarde, vemos uma Pip completamente angustiada em seu quarto. Ela se sente horrível, mas não pode fazer nada para ajudar na situação. Logo, seu telefone toca e é Fongun. Essa membro do clã das raposas não apareceu em público há muito tempo e convida Pip para organizar uma entrevista com ela. Ouvindo isso, nossa garota fica animada.
pois uma entrevista com alguém tão famoso como Fong pode definitivamente impulsionar sua carreira. No dia seguinte, Pip se encontra com Galin para tomar um café e devolve o dinheiro que sua mãe havia emprestado dele. Ela então vai para a entrevista com Fong, mas acidentalmente deixa sua carteira para trás. Pip depois chega a um restaurante abandonado que Fong costumava administrar. Logo, elas começam a entrevista, e tudo corre bem nos primeiros minutos. Mas então, a malvada mulher raposa de repente tira uma adaga e a mergulha em seu próprio sangue. Ela aponta para nossa pobre garota e tenta matá-la. Terrificada, Pip rasteja para longe, mas Fong continua a segui-la como um demônio sedento de sangue. Ela consegue arranhar a palma de Pip com a adaga e a ataca novamente. Nesse momento, Galin, que veio devolver a carteira, testemunha a cena e imediatamente luta com Fongun. Mas, infelizmente, ele não é páreo para ela, e a mulher acaba enfiando a adaga em seu abdômen. Fong então tenta acabar com ele, mas Pip a derruba a tempo e ajuda Galin a escapar. Ela então o leva às pressas ao hospital, mas os médicos não sabem como ajudá-lo. Então, ela chama os assistentes de Hallan e pede ajuda. Os dois então correm para ajudar, mas quando descobrem que Fong está por trás disso, dizem que não há esperança. Acontece que, uma vez que o sangue do clã das raposas entra no corpo humano, a pessoa inevitavelmente morrerá. Eles não podem salvar Galin, então o levam para a casa de Hallan. Diante do pedido de Pip, nosso herói não tem escolha a não ser ajudar, mesmo que a pessoa que ele está ajudando seja seu rival no amor. Pip também descobre pelos assistentes que o procedimento é perigoso e que Hallan perderá muita energia. Ainda assim, ele prossegue e começa o procedimento intrincado. Após uma noite longa e dolorosa, Galin finalmente está fora de perigo, mas Hallan ficou muito fraco. Quando nossa garota vai verificar como ele está, encontra-o deitado na cama coberto de suor frio. Ela deita ao lado dele e o abraça fortemente. Uma coisa leva a outra e os dois acabam fazendo amor. Mais tarde, ao amanhecer, Hallan acorda e vê Pip parada sozinha na janela. Ela diz a ele que o que eles fizeram foi uma única vez, porque queria retribuir ele por salvar Galin. Ele entende o motivo dela e coloca o colar de orbe nela. O orbe inesperadamente brilha, o que significa que ela o ama muito. Ele então diz que espera que ela possa viver sua vida plena, mesmo que ele não esteja lá. Nossa garota quase chora ao ouvir isso e o abraça com força. Isso marca o ponto de reconciliação entre os dois e eles decidem se casar o mais rápido possível. Na próxima cena, Bojong se encontra com Fong com uma revelação surpreendente. Ele explica que originalmente queria usá-la, mas agora que ela falhou, não tem mais utilidade para ele. Isso enfurece Fong e ela começa a gritar com ele, mas ele a silencia brutalmente, matando-a. Nesse momento, Jiao aparece e revela-se que Bojong é seu braço direito. Ele parece estar irritado com o assassinato desnecessário, mas Bojong afirma que para alcançar grandes coisas, é preciso ser uma pessoa puramente boa ou má. Enquanto isso, Pip e Hallan aproveitam cada momento juntos e começam a preparar o casamento. A notícia do casamento também chega ao sacerdote Aoki, que vem se encontrar com ele pessoalmente. Hallan se desculpa com o pai por lhe causar problemas todos esses anos e por trazer apenas infortúnios para a família. Em resposta, o sacerdote Aoki também se desculpa e admite que o que fez com Hallan foi muito errado. Pai e filho então, finalmente deixam de lado suas diferenças e se reconciliam. Depois disso, o sacerdote Aoki entrega a chave que simboliza o líder supremo do clã das raposas para Hallan. Em outro lugar, Wong se encontra com Jiao e o confronta sobre as informações falsas que lhe forneceu sobre a empresa de Qian-hun. Ela afirma que, apesar de ser uma repórter de fofocas, ela tem certos princípios. Jiao promete dar a ela uma grande notícia e a leva para a casa de Hallan. Lá, ele mostra vários retratos de Huan enquanto conta a história deles. Wong fica empolgada porque acredita que a notícia impulsionará sua carreira. Ela assume que Jiao deve realmente gostar dela devido à maneira como ajuda. No entanto, ele de repente a esfaqueia no peito, matando-a no local. Algum tempo depois, um grupo de policiais recebe uma denúncia e vai ao local onde o corpo de Wong foi descoberto. Enquanto isso, o sacerdote Aoki se encontra com Jiao
e tem uma conversa privada com ele. Ele o adverte contra interferir no casamento de Hallan e Pip, alegando que eles já passaram por muita coisa. Ele também se desculpa por tratá-lo de maneira diferente todos esses anos. Ouvindo isso, Jiao não diz muito, apenas espera que seu pai lhe dê a chave para torná-lo governante supremo. No entanto, o sacerdote Aoki admite que já entregou a chave para Hallan. Ele também confessa que ambos os filhos são na verdade adotados e não têm relação sanguínea. Essa notícia choca Jiao, e em um acesso de raiva, ele acaba matando seu pai também. Na próxima cena, Pip e Hallan finalmente se casam diante de um pequeno público. Eles trocam votos, compartilham doces beijos e aceitam as bênçãos de todos. Infelizmente, o momento feliz não dura muito, pois um bando de policiais de repente invade o local e leva o casal embora pelo assassinato de Wang. Depois, Qianhu, Xiaoju e os assistentes de Hallan se reúnem para discutir a situação terrível. Sui também chega com a notícia chocante de que o sacerdote Aoki e Fong estão mortos. Ela revela que todos pensam que Hallan é o assassino. Ouvindo isso, Qianhu deduz que Jiao deve ser o responsável por tudo isso. Ela sabe que ele está desesperado para obter a chave do sacerdote-chefe. Mesmo que ele herde a posição de líder do clã das raposas, não será suficiente. O grupo então percebe que, como Hallan tem a chave, sua vida agora está em perigo. Além disso, ele ficou muito mais fraco após usar todos os seus poderes para curar Galin. Qianhu, então, de repente tem uma ideia. Ela revela que há uma árvore sagrada em frente ao túmulo do rei das raposas Me. Ela é imortal há milhares de anos e queima quando exposta ao fogo. Quando a árvore sagrada é incendiada, ela ilumina o clã das raposas, fazendo suas almas voarem. Portanto, é a única maneira de matar Jiao. Mas há um pequeno problema: se a árvore for incendiada, todas as raposas morrerão ou voltarão à sua forma original. A revelação causa leve tensão entre os membros do clã na sala. No entanto, eles eventualmente decidem seguir com a missão, pois tem algo mais importante para cuidar agora. Depois disso, o grupo se divide, com Qianhu e Sui indo resgatar Hallan e Pip na delegacia, enquanto Xiaoju e os assistentes procuram pela árvore sagrada. Não muito depois, eles encontram a árvore, mas infelizmente já estão atrasados. Nesse momento, Jiao está infiltrado na delegacia e tentando forçar Hallan a entregar a chave. Nosso herói sabe que entregar a chave levará a consequências desastrosas, então ele suporta a punição brutal infligida por seu irmão. Jiao então parte, mas promete voltar pela chave novamente. Hallan e Pip são libertados sob fiança, mas ele cai em coma. Ao chegar em casa, ela segura ansiosamente a mão dele e continua dizendo: "Eu te amo." Ela fica devastada ao ver o amor da sua vida acabar assim. Infelizmente, os assistentes não podem ajudar, pois sabem que a condição de Hallan é incurável. Ele então olha para ela uma última vez, após o que perde toda a sua magia e se transforma em uma raposa. Depois disso, Pip não consegue parar de chorar. Ela se culpa por tirar os poderes dele, o que resultou em sua morte. Vendo isso, os assistentes se sentem muito mal, então decidem transferir todos os seus poderes mágicos para Hallan, para que ele pelo menos possa se transformar em forma humana, embora sem memória. Eles decidem correr o risco. Enquanto isso, Pip sai do quarto e chora enquanto descreve como Hallan se tornou fofo e quente em forma de raposa. Nesse momento, a flor do demônio raposa atrás dela desaparece, e ela está livre para viver sua vida. No entanto, isso é a última coisa que ela queria. Cheia de emoções e raiva, Pip decide vingar Hallan. Ela liga para Jiao e diz que está disposta a entregar a chave a ele, sem ele saber que ela planeja usar a árvore sagrada para matá-lo de uma vez por todas. Mais tarde, Jiao e Bojong aparecem do lado de fora da casa, e Pip olha para eles nervosamente com a árvore sagrada em mãos. No entanto, Bojong rapidamente arranca a árvore dela e frustra seu plano. Jiao então ameaça machucar a família dela se ela não lhe der a chave. Nossa heroína apavorada corre para dentro da casa e eventualmente encontra a chave, mas não tem certeza se deve entregá-la aos vilões.
Ela sabe que a vida de sua família está em risco, mas também a vida de milhares de outras raposas inocentes. Enquanto ela contempla sua próxima decisão, Qianhu aparece de repente e derruba Bojong. Ela então pega a árvore sagrada de volta. Diao observa com raiva de longe e acusa Qianhu de fazer isso por Halan. No entanto, Qianhu explica que ama Diao, mas não quer estar com uma pessoa má como ele. Ela então o beija de repente, o que suaviza seu coração. Após o encontro romântico, ele explica, com lágrimas nos olhos, que fez tudo isso apenas para conquistá-la e está disposto a morrer nas mãos dela. Qianhu entende o que ele está passando, mas também precisa garantir que ele nunca machuque ninguém novamente. Portanto, ela acende a árvore sagrada, eliminando todas as raposas presentes. A cena então muda para 6 meses depois, onde vemos Pipi passando com sucesso na entrevista de pós-graduação. Galin também se recuperou e está se preparando para voltar aos Estados Unidos. Em outro lugar, vemos Xiaoju trabalhando no café como de costume. E acontece que os assistentes de Halan se transformaram em raposas e estão vivendo com ela. Tudo está lentamente melhorando, exceto por Halan, que não foi mais ouvido desde então. Alguns dias depois, Pipi está viajando para outra cidade a trabalho. Assim que ela embarca no trem, fica chocada ao ver um homem que se parece com Alan na plataforma. Ela tenta se aproximar dele, mas o homem logo desaparece. Assumindo que deve ser outra pessoa, ela segue para seu assento. De repente, o homem embarca no mesmo trem, e Pipi fica chocada ao ver que é realmente ele. No entanto, este Alan parece ser uma pessoa comum, sem problemas de visão e sem memórias. Os dois começam a conversar, e ele afirma que seu nome é Halan. Ela se apresenta como Pipi e comenta que o nome dele é muito único. Ela adivinha o caractere chinês para o nome dele corretamente, o que o surpreende, pois ela é a primeira pessoa a acertar. Pipi, então, menciona que está esperando por um amigo muito importante, e ele diz que vai esperar com ela. E com este final agridoce, o drama chega ao fim. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima!